Estamos de volta e justamente para falar do nosso estado. Alagoas completa no próximo dia 16 de setembro 200 anos de emancipação política. Nosso estado era ligado a Pernambuco, mas após a Revolução Pernambucana ganhou vida própria por ordem de Dom João VI. Numa série de 5 reportagens nós vamos falar dessa data tão importante, abordando áreas como economia, turismo e cultura. Na primeira, eu fui até Marechal Deodoro contar um pouquinho da nossa história. Acompanhe. Eu sou da terra onde Alagoas. Terra dos marechais, de Zumbi, das rendeiras, do filé, do sururu. Dona de belas praias, berço do primeiro presidente do Brasil. Apesar de reunir um elenco importante e muitos atributos, segundo os historiadores, Alagoas surge em meio a muitas controvérsias. Os retalhos históricos mostram que o Estado se tornou independente por não ter apoiado os ideais republicanos que já se fortalecia em Pernambuco. Por ter se mantido fiel à coroa portuguesa, Alagoas teria conseguido a emancipação como prêmio. Outro segmento acredita que Alagoas já tinha conquistado independência financeira e, por isso, merecia ser independente. No entanto, 6 décadas depois, o proclamador da República é justamente um alagoano. Quando cafeicultores do Oeste Paulista disseram: a gente não mais apoia a monarquia, vamos apoiar qualquer outra coisa que não seja monarquia. Quando você decreta a abolição dos escravos em 13 de maio de 88. Então você teve uma reviravolta política e, de certa forma, o Deodoro encabeçou esse movimento em função justamente de ser entre os militares que conseguia convergir as várias tendências antagônicas dentro do militarismo para poder você consolidar a República. Mesmo diante das polêmicas, já se passaram 200 anos. E nesta reportagem nós propomos fazer uma viagem ao passado. Voltamos ao início de tudo. Casas antigas, igrejas monumentais, arquitetura em estilo barroco. Tudo por aqui remonta a história. A cidade tem um grande valor histórico por ter sido a primeira capital do estado e berço do proclamador da República. Foi fundada em 1611 como Vila Madalena e já teve vários nomes, mas só em 1939 recebeu o atual, em homenagem ao memorável Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro pode-se dizer que é o berço da formação histórica de Alagoas, não desrespeitando as demais cidades históricas, só que a gente tem que lembrar que o processo de colonização da Alagoas foi um processo lento, de certa forma, que foi um desdobramento da colonização de Pernambuco. E dentro do nosso passeio cultural, eu cheguei aqui na casa de Marechal Deodoro. Estou ao lado dele, na verdade estou ao lado de uma réplica perfeita daquele que foi o proclamador da República, o primeiro presidente do Brasil. Essa casa visitada, antiga, que traz todas as memórias dessa história. Nós temos aqui ao lado a nossa sala de visita. Sala de visita, o espelho, a moldura é original, o espelho não. É madeira folheada a ouro. Aqui nesse quadro se encontra essa foto, que é a única foto em que o Marechal Deodoro, ele tirou seus vestes militares, a paisana, aos 62 anos, porque mesmo em casa, ele só vivia com os vestes militares, né? E aqui nós temos aqui na frente o quarto de casal. Encontramos um oratório, um cabideiro, né? Mas o chique é um pinico com tampa. Esse pinico, os turistas ficam maravilhosos, né? Maravilhosos com a história desse pinico. Esse pinico, na época, ele vinha da Inglaterra com um pote cheio de manteiga. O interessante é que aqui eles comiam a manteiga, mas depois usavam-se o vaso como um pinico. A cidade deixou de ser a capital em 1839, perdendo o título para Maceió. O Zenildo conta que depois disso, a família de Marechal Deodoro da Fonseca se mudou para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Em 1983, a casa foi tombada como museu. O município também coleciona outros prédios e igrejas antigas, como a de Nossa Senhora da Conceição, a Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio Provincial, que em 1860 recebeu a família real portuguesa. Hoje é a sede da prefeitura, e a igreja de Santa Maria Madalena, atual Museu de Arte Sacra de Alagoas. Então aqui nós temos o predomínio de 2 estilos arquitetônicos, o barroco e o rococó. Então nós temos belos altares, todos em madeira, em cedro, tudo folheado
no ouro. Na realidade, era pó de ouro que eles colocavam naquela hora. Apesar do rico acervo histórico, o Marechal parece estar esquecida. O Museu Arquidiocesano tem lodo bem na frente. A Casa do Proclamador, até hoje, aguarda os pertences do dono chegarem, como vestimentas, espadas, caps e armas. O Palácio Provincial tem manchas na pintura. Nem parece que a cidade é patrimônio histórico do Brasil, desde 2006. Esse é talvez o maior desafio. Se o governo do estado de Alagoas disse que vai completar 200 anos do estado de Alagoas, seria uma boa oportunidade de também pensar, por que não, essa disciplina, a História de Alagoas, entrar na grade curricular das diversas séries, ou de uma série só. Quem mora aqui também se sente esquecido. Deveria ser mais preservada, ter mais cultura, ter mais uma estrutura digna com o pessoal daqui. Precisa uma preservaçãozinha melhor, né? Essa orla que fizeram já precisa um retoquezinho. É preciso valorizar a história de Alagoas, resgatar a memória e a identidade cultural, inserir uma disciplina na grade curricular das escolas, para que desde cedo as crianças conheçam suas origens e tenham orgulho de serem alagoanas. Que lindo, né? Não perca, toda essa semana a gente vai ter reportagens especiais e você pode revê-las, tanto as de hoje quanto dos outros dias também, no nosso site, que é o www.tvpontaverde.tv.br, e o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã, logo depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você, um ótimo início de semana e até amanhã.